texto que ela falou um dia, né, e eu acompanhei, e que tocou muito a minha mente, me impactou bastante e mudou bastante aquilo que eu estava me propondo a fazer no meu dia a dia. Ela contou uma história sobre 2 falcões. Mas eu não vou contar pra você não, tá? Eu vou deixar que ela mesma conte pra você. Nós estamos aqui com ela, Vivi. Tudo bem, Vivi? Oi, Doris, tudo maravilhoso. Quero aproveitar muito a oportunidade para cumprimentar você que está acompanhando a gente aqui agora. Que bom que você está dedicando um pedacinho do seu tempo para que a gente possa beber de uma fonte que não é de uma via para outra, não. Tenho certeza que a energia de quem está em casa também chega aqui e também retroalimenta a gente. Obrigada pelo convite. Para mim é uma alegria que a gente possa aqui conversar um pouquinho. Alegria toda nossa. Tenho certeza que as meninas de casa vão ficar muito felizes e impactadas também. Vivi, conta pra gente como começou, na verdade, essa história ali nas redes sociais. Eu sei que você tem uma trajetória, carreira, né? Tem família e tudo mais. Conta um pouquinho aí para o pessoal. Situa um pouquinho as meninas. Muito bem. É curioso isso, né? Porque somente agora, com quase 43 anos, eu entendo o que aquela menina de 10 disse quando decidiu que faria comunicação, quando decidiu que faria jornalismo. E eu lembro que eu, garota, dizia... Eu sempre fui meio precocezinha, sabe? E eu dizia que eu conseguiria contribuir com o mundo e com as pessoas através da comunicação. Só que algumas coisas a gente precisa viver. Algumas estradas a gente precisa percorrer, porque senão o conselho fica vazio. Então eu andei percorrendo, trilhando, caminhando, experimentando, aprendendo, errando, conquistando, para ter agora sobre o que falar. E falar com humanidade, falar com verdade. E aí, existem textos que passam pela minha vida, a gente lê, a gente conversa, né? A gente está ali sempre numa troca com a outra pessoa e algumas coisas tocam, batem e transformam. E quando transforma, você tem o desejo de compartilhar isso com as pessoas, na intenção de que elas também possam despertar, na intenção de que elas também possam enxergar a própria luz e o quanto que são maravilhosas. E de uma maneira de verdade, muito pouco planejada, espontânea, acabou acontecendo de um Instagram que era de achadinhos, um Instagram que era de prestação de serviço no sentido de fazer o seu dinheiro render mais com promoções e achadinhos, acabou chegando a um nível de trocar de roupa, mudar de vestes. Foi quando eu gravei um vídeo espontâneo, sem escrever, falando sobre uma situação que tinha acontecido, de um acidente, levar muitas pessoas a filmarem aquilo, ao invés de ajudarem quem tinha acabado de se acidentar, e aquilo teve uma repercussão e mexeu comigo, tanto quanto mexeu com as pessoas. Foi isso. A partir daí eu comecei a perceber que aquele poderia ser um canal de reflexão, de troca entre mim e quem me acompanha e vice-versa. Gente, não dá vontade de parar de ouvir ela, não, né? A gente fica morrendo de vontade aqui de ficar... Ela tem essa coisa realmente da comunicação, né? E não é só comunicar por comunicar, né? Você transmite aquilo que você está falando. Acho que por isso, então, que dessa coisa casual, né? De ali informal, virou hoje esse guia, né? Porque assim, eu pelo menos, todas as manhãs vou lá e escuto o texto novo para poder seguir o meu dia, né? Tiete, gente, sou Tiete mesmo, desculpa. E assim, como é que é conciliar aí agora, nessa vida? A gente fala aqui para as meninas, né? Então as meninas lá de casa, elas, com a coisa da internet, do Instagram, a gente cria muitos ideais, né? E a pessoa fica tão perfeita que a gente pensa assim, ixi, tá tão distante de mim. Mas na realidade,
somos todas mulheres, mães, profissionais, né? E temos aí dificuldades. Mas como que você se organiza aí no seu dia a dia para dar conta de tudo? Eita, vamos embora. Você falou uma coisa super interessante. E eu queria pontuar aqui. Uma coisa, gente, é a positividade tóxica. Outra coisa é a psicologia positiva. Eu não tenho expertise, não sou formada em psicologia, mas eu sou curiosa, eu leio e estudo sobre o assunto. A psicologia positiva convida a gente a reconhecer todos os nossos lados, tudo aquilo que constitui. E ao invés de negar ou abafar alguma coisa, olhar de frente para aquilo, tirando dali algum aprendizado e passando por um processo de maturação que às vezes realmente é muito desafiador, mas é necessário para que a gente possa crescer e sair daquilo. Ninguém consegue tornar a tristeza, a raiva, a revolta, o cansaço ou a preguiça menores escondendo. Isso é psicologia positiva. A positividade tóxica é aquela que diz, não, mas apesar disso tem isso, não, mas vai passar, não, você está fazendo tempestade em copo d'água. Vamos respeitar a dor do outro, né? Então, é preciso levar um pouco mais de humanidade para as redes. E eu busco fazer isso no meu dia a dia, sabe, Doris? E em relação a como conciliar, aí é que tá, né, amiga? Somos palhacinhos de circo equilibrando aqueles pratinhos naquelas varinhas bambas. E se a gente tá ali com 20 pratinhos e apenas 2 mãos, não tem a menor dúvida. Vai cair um prato, vai quebrar. Como você lida com isso? É isso. Isso há muito tempo eu trago pra minha vida. Eu vou deixar pratinhos caírem, pratinhos vão quebrar. E o que é que eu vou fazer a partir daí? Eu vou morrer do coração? Eu vou ficar com aquela sensação de incompletude eterna, né? Me cobrando a perfeição, de manter aquilo tudo apenas com 2 mãos, não dá. Então é saber eleger. É aprender a escolher quais são as suas prioridades. Não dá para fazer tudo ao mesmo tempo. Eu sou empresária, tenho com o meu marido 2 lanchonetes saudáveis numa academia e numa faculdade. Percebi que ou eu continuava cuidando dessas lanchonetes e deixando como um plano B aquilo que é a minha missão, ou me despediria das lanchonetes para tornar prioridade aquilo que eu sei que é a minha missão nesse mundo, para ocupar realmente o meu lugar nesse mundo. E aí tive uma conversa com o meu marido que não foi muito fácil, porque eu não queria que ele entendesse que eu estava abandonando o barco da gente, o barco dele, e durou algum tempo, não foi fácil, mas conseguimos, com muita maturidade, muito amor e muita compreensão em relação aos sonhos um do outro, chegar a um denominador comum, de maneira que hoje a minha prioridade é o meu trabalho com comunicação e ele está conduzindo a empresa, cada um com seus desafios. Então acho que é preciso eleger prioridade e entender que é preciso caminhar, eu vou ser redundante, um caminho. É preciso atravessar uma estrada, né? A natureza não dá saltos, não existe mágica, existe construção. E aí vem aquela frase que todo mundo já conhece, mas que é válida nesse momento. O único lugar em que o sucesso vem antes do trabalho é no dicionário. E também a capacidade de se reinventar. Às vezes a gente acha que o nosso sonho, o nosso plano é esse daqui. Eu queria ser apresentadora de telejornal, Doris. Eu queria ser. Não fui. E tá tudo bem, porque existem vários caminhos que levam você ao bem-estar, à satisfação pessoal, ao sentimento de realização. Então a gente também tem essa capacidade de abrir mão de certas coisas para entender outros presentes que a vida está trazendo. Senão a gente não enxerga. Minha gente, dá vontade de ficar aqui só ouvindo, né? São tantas coisas importantes aí para você em casa, são tantas coisas que a gente precisa tratar aqui do nosso dia a dia e ouvir assim, né, com essa tranquilidade, que eu tenho certeza que essa construção não foi tranquila, né, mas chegar nesse equilíbrio, e você aí de casa, muitas vezes você tá aí assim, se descabelando, falando, gente, como é que eu vou fazer isso agora na minha vida, é isso que eu quero para mim? É como ela disse, é um caminho, né? A gente tem que trilhar um caminho. Eu também tive sonhos que eu também não conseguia, assim como você, né? Muitas vezes a gente sonha desde criança com alguma coisa e você não consegue chegar naquilo. Mas aí é o ressignificar toda a nossa vida e encontrar realmente felicidade em algo que eu estou fazendo. Muitas vezes a gente não vai dar conta de todas as tarefas. Muitas vezes é importante ter também essa caminhada com o outro, com aquele que nos acompanha,
acompanha, para que ele entenda também. Tenho certeza que não foi fácil, né? Marido, essa coisa, né? A nossa vida, a gente tem sempre alguém ali do nosso lado com quem a gente divide a vida, os filhos, e conciliar tudo isso aí. Não se descabele, a gente vai para um rápido intervalinho e ela vai continuar aqui com a gente. Beijinho, já volto. Coqueiral Parque, o parque da família pernambucana. Nossa estrutura de lazer possui 10 piscinas, toboágua, rampa d'água, 2 restaurantes, lanchonetes e sorveteria, 3 lagos de pescaria e muito mais. Acesse nosso site www.coqueiralparque.com. Atendimento de segunda a domingo das 8 às 16h30. Telefones 081 3371 9111 ou 98864 2263. Seja sócio com o nosso passaporte anual. Trabalhamos com todos os cartões de crédito. Ainda estamos vivendo momentos de incertezas. Dá até uma enorme vontade de voltar no tempo. Ou de passar mais rápido. Porque mais que um jornal, somos feitos por pessoas como você. E a nossa missão sempre foi essa: fornecer informação que você possa confiar. Seja no jornal impresso ou em qualquer outro formato. Por isso, a Folha de Pernambuco está presente em vários canais, com transparência e verdade. Afinal, não há mais espaço para incertezas. Folha de Pernambuco. Se é fato, é Folha. O MEC, Ministério da Educação, acaba de publicar no Diário Oficial da União a portaria que determina que a FACOL, Faculdade Osman Lins, torna-se o primeiro centro universitário de Vitória e região, a Unifacol. Também com o EAD, o ensino à distância, qualificado com a nota máxima do MEC. Um marco para a história da educação do interior do estado. Somos FACOL. Somos Unifacol. Aí eu falei que era rapidinho, então, foi o tempo de você beber uma aguinha, tomar um cafezinho, a gente já tá aqui de novo pro nosso bate-papo. Quero aproveitar aqui que a gente tá voltando e agradecer as meninas aqui do Hotel Transamérica. Nós estamos fazendo aí essa série de verão, vocês estão vendo esse céu maravilhoso aqui, esse sol incrível e esse mar aqui que Deus nos abençoou aqui em Recife com ele. E a gente tá aqui no Hotel Transamérica, que fica aqui na Orla de Boa Viagem. Agradecer a Fabiana, que nos recebe aqui essas semanas todas aí, e o pessoal do hotel por essa parceria. Beijo no coração de vocês. E a gente vai continuar conversando aqui com a Vivi. Aproveitar bastante esse programa, porque essa mulher tem muita coisa linda para falar aí com você. E como eu sempre digo para você, você precisa encontrar nessas mulheres que a gente traz aqui a inspiração para ser a sua melhor versão. Ter o entendimento do que a gente faz e que isso transforma a vida do outro é o que dá sentido para a gente fazer todas as coisas. E é isso que o meu coração tem buscado quando eu idealizei o Feminisma. Aquele espaço onde a gente falasse, sim, de conteúdos do universo feminino, mas que a gente trouxesse mulheres que tivessem realmente algo para te inspirar. Nós já estivemos, todas nós, em algum momento, num lugar da nossa vida em que a gente não queria estar. E a gente precisou de ou força interior ou de alguém que estendeu a mão. Então, que a gente seja essa mão para você. Como é que funciona a escolha ali dos textos? Você, por exemplo, eu tenho certeza, você é uma mulher inteligente, né, uma comunicadora, então você já ouviu histórias infinitas, já leu e tudo mais. Mas agora que você já tem essa prática ali de estar conversando com a gente através da mídia ali, né, das redes sociais, como que você elabora, assim, é a semana?
o que te faz? No que é o quesito que você escolhe a mensagem daquele dia? Vamos lá, 2022 começou para mim com o objetivo, e eu compartilhei isso nas redes, de ser cada vez mais organizada em relação a esse trabalho que eu desenvolvo nas redes sociais através do Revira. Então, sistematizar melhor, criar prazos e criar metas, porque como eu falei, isso virou meu plano A. Então, vamos lá se dedicar a isso para fazer disso algo mais profissional e com mais qualidade ainda. A escolha dos textos é interessante, porque eu recebo muitos textos também de escritores por direct. Então, às vezes eu recebo e às vezes eu pesquiso. Às vezes o meu coração está ali querendo falar sobre alguma temática, por exemplo, a escuta ativa, a escuta empática. E aí eu vou lá dar uma pesquisada em textos, tanto nas redes quanto nos buscadores da vida, sobre esse assunto. Qual é o texto que vai para o Revira? Em primeiríssimo lugar, é um texto que termine para cima. Eu não gravo absolutamente nenhum texto que tenha um final que seja para baixo, que seja um final sem uma luz no fim do túnel, porque eu acredito que há sempre uma saída. Então, esse é o primeiro critério. O segundo critério é que sejam textos gostosos, simples, sem muitas palavras rebuscadas, sem muitos kikiki, de maneira que eles possam penetrar como água, de maneira fluida no coração das pessoas. E em terceiro lugar, naturalmente, que conversem com aquilo em que eu acredito. Não que aquilo em que eu acredito seja a verdade absoluta, porque a gente sabe que as verdades têm muitas faces, mas que converse com os meus valores, as minhas virtudes, os meus princípios, aquilo que eu tenho dito que é a minha missão. Então esses são alguns critérios que eu considero. Ser coerente, né, com aquilo que você acredita, né, porque fica mais fácil quando a gente fala com o nosso coração, né, fica mais difícil você manter ali aquele personagem, e eu acho que as redes sociais, elas contribuíram muito para isso, né, como a gente sempre tem ouvido, você falou aqui também, de humanizar, né, de trazer mais perto de quem está do outro lado a nossa essência humana, né. E a família, diante dessa revolução, né, de ficar tão assim, acredito que as pessoas te procurem bastante, né, como que a família lida com isso? Meu Deus, é de uma maneira muito tranquila, mas eu acho que eles lidam de uma maneira tranquila, e essa maneira tranquila, ela casa com a minha maneira tranquila, porque eu tenho uma maneira muito tranquila de lidar com tudo isso. Eu gosto dos meus pés no chão. Eu tenho raízes e eu olho para as minhas raízes, eu não me esqueço delas. Então não há nada que alguém possa considerar que eu sou que seja capaz de me deslumbrar. Absolutamente nada. E isso me mantém serena e calma para fazer o que eu faço. Fincada naquilo que é a minha origem e daquilo de que eu não abro mão. E aí os meus familiares, meu marido, os meus filhos, os meus pais, eles lidam com isso também de uma maneira muito tranquila. Meu marido é extremamente compreensivo e ele é um entusiasta. Ele é alguém que participa, que dá a opinião dele, mas que não põe freio, nem deve, porque eu tenho a liberdade de ser o que eu quiser, quem eu quiser. E os meus filhos, pequenos, grandes fãs mirins, né? É muito bonitinho, porque às vezes eu chego nos lugares, sei lá, vou preencher ali algum cadastro e a pessoa pergunta o meu nome, eu digo Viviane Farias, que é mais fácil, né? O meu outro sobrenome de casada. E aí Miguel, de 8, ou Helena, de 15, falam, sim, do Revira Vivi. É muito fofo e eu fico encabulada, porque existe um lado tímido aqui na pessoa, juro que existe. Eu fico, meu filho, não precisa disso. Então é uma gostosura. Mas é os 15 minutos de fama dele, né? Minha mãe! Revira Vivi. Mas é tranquilo, é muito gostoso. Já teve alguma situação assim que você viveu dentro desse contexto aí de mensagens que você falou alguma coisa e depois você recebeu um depoimento de que aquilo transformou alguém ou que de alguma forma você impactou a vida de alguém que
foi muito marcante? Nossa, já. Eu recebo por direct muitas mensagens, Doris, de pessoas que são muito lindas. Imagine uma pessoa parar o dia dela, parar o que está fazendo para escrever para alguém que nunca viu pessoalmente, né? E isso é lindo, porque isso cria o que eu falei no início do programa. Isso cria um fluxo de energia que não é unilateral, né? Eu tô ali à disposição da vida, a serviço completo de Deus. Eu tô aqui como instrumento e ferramenta à disposição dele para ofertar algo de bom para o mundo, para espalhar alguma semente, e vem as pessoas e espalham suas sementes e plantam em mim, né, escrevendo coisas lindas. Então, pessoas que dizem que foram tocadas por alguma mensagem minha e que me agradecem, mas aí na verdade quem acaba agradecendo sou eu, porque isso só acontece quando a gente encontra um coração destrancado. E aí, na verdade, não sou eu a maravilhosa, não sou eu a linda, não sou eu a perfeita, né? Tudo tá nos olhos de quem vê, aquilo tudo tá dentro daquela pessoa que fala aquilo pra mim. É mágico. Na verdade não é mágico não, é muito real. É muito real e muito transformador. É uma troca de energia, né, Vivi? Que é você entrega e você recebe. Eu acho que o que vale a pena, né, nessa vida é realmente essa troca, né? É o sentir que aquilo que você está falando ali está entrando no coração, como você disse, né, do outro, sendo semente e produzindo, né, uma pessoa melhor. Né? Isso vale a pena abrir mão das outras coisas todas que eu tenho certeza que você deixou para poder estar se dedicando a esse trabalho. Porque veja, a vida é escolha, né, gente? A vida é escolha. Engraçado que eu falo isso para os meus filhos. Mamãe, como é ser adulto? E eu digo, ser adulto é poder escolher. E, infelizmente, alguns adultos nem têm tanto poder de escolha assim, porque a gente vive num país muito desigual, a gente sabe, mas escolher, sempre há alguma saída. Nunca há um caminho só, nunca há uma saída só. Até a não escolha, porque às vezes por medo, por receio de depositar a responsabilidade no nosso colo, porque uma vez que eu tenho que escolher, eu estou trazendo a responsabilidade para cá, ó. Isso dá um medo danado. Você treme igual a vara verde, porque você não sabe o que vai ser dali. Então é ter coragem para assumir o que vier a partir dali. Que seja uma vitória ou que seja um baita tropeção. Porque se você não faz isso, você deixa a escolha no colo do outro. Sim. E vai cobrar do outro, o que não é muito justo. E a não escolha já é uma escolha, concorda? Então é isso, é você poder escolher. E tá com o coração aberto também para aprender, né? Quanto mais você entende que a vida, ela é um contexto de muitas visões, de muitos planos e de muitos ângulos, e quanto mais você olha para isso de uma maneira curiosa e menos julgadora, mais você aprende, né? Menos guerra, menos tormenta, menos discussão a gente vai viver. Não, nunca é fácil, né? Nada é fácil. Escolher é difícil e não escolher é mais difícil ainda, eu acredito, porque aí você se torna refém do que vier, né? Como você falou, quando eu escolho, eu trago a responsabilidade para mim, mas se deu certo também, meu amor, a responsabilidade e os louros, né? O ônus e o bônus, né? Minha gente, a gente conversa, né? E aí a gente quer o quê? A gente quer mais, né? Agora a gente quer, Vivi, que você deixe uma mensagem para as nossas meninas de casa. Nós estamos começando a semana aí, é segunda-feira. Esse programa eu tenho certeza que foi maravilhoso, está sendo maravilhoso. E eu queria que você deixasse uma mensagem para as meninas de casa. Nossa, a minha mensagem, meninas, é a que vocês possam se ver integralmente no espelho, sem negar nenhuma parte daquilo que constitui você. E que a gente possa fazer essa leitura de si mesma diante do espelho com o mesmo amor e humanidade que a gente dedica à pessoa que a gente mais ama. Às vezes é uma mãe, um pai, um irmão, um filho, é uma amiga, um amigo, um avô, uma avó. Que você pegue essa compreensão, compaixão, humanidade e amor que dedica a tantos para se tratar um pouco melhor, entendendo suas fragilidades, porque somos frágeis sim, olhando para isso com coragem, vivendo a sua vulnerabilidade.
quanto mais a gente olha para a nossa vulnerabilidade, mais humano a gente fica e mais capaz a gente é de se olhar por inteiro. Então é isso que eu desejo, que vocês possam ser mais compreensivas, compassivas e corajosas diante do espelho. Não é fácil, é um desafio, mas a gente está aqui para cumprir esse desafio com um sorriso no rosto e muito amor no coração. Obrigadíssima, Doris, querida. Que delícia poder trocar essa experiência aqui com vocês. Eu desejo que o Feminíssima leve cada vez mais esse respirar gostoso para as mulheres que estão nos acompanhando. Eu aqui agradeço, né, minha gente? A gente aqui agradece, né, a sua presença aqui. Muito obrigada. Quero ressaltar, Vivi é uma pessoa extremamente simpática, uma simplicidade e humildade que vocês não têm noção. Todo mundo que falou com ela, porque a gente, né, foi procurando para chegar até ela e conversar, extremamente acessível. Isso faz tanta diferença. A gente encontra tanta gente que não é acessível e uma pessoa tão maravilhosa, com uma essência tão incrível e tão aberta. Eu quero te agradecer muito por ter aceito o nosso convite, por ter vindo e que você continue maravilhosa e iluminando assim, sempre. Meninas, beijo no coração de vocês e eu estou aqui amanhã às 14h30 com você no Feminíssima. Até lá!